A ambição humana. Há muitas e muitas riquezas no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. A ambição do homem é tão grande, mas tão grande, que para satisfazer a vontade presente, ele não pensa no mal que dentro em breve poderá ter por suas ambições. Em certa região onde imperava a pobreza, vivia um homem que conseguia o seu sustento como oleiro. Oleiro é a pessoa que faz ou que vende objetos de cerâmica. Eles são conhecidos também como ceramista. Bom, a especialidade daquele homem era fabricar cântaros que eram vendidos naquela própria localidade. Aquele oleiro não somente conseguia sustentar-se, como também sempre tinha à disposição algumas colheres de arroz para saciar a fome de um ou de outro pedinte que lhe batesse à sua porta. Todos os dias à tarde, quando o sol parecia desmaiar no horizonte, ele então se dirigia ao templo para orar. Ali, todos os dias, aquele homem abria sua alma ao Criador e sentia-se em paz. Então, certo dia, quando estava a trabalhar em sua casa, ele viu então passar uma rica caravana de um nobre. Aquele nobre estava cercado de muitas e muitas honrarias. Com muita admiração, o oleiro viu como aquele homem jogava moedas aos pobres por todo o caminho. Então ele disse para si mesmo: eu poderia ser rico como aquele nobre. Seria muito bom ter um palácio para morar, inúmeros criados, desfrutar das coisas boas da vida, ser poderoso, temido e admirado por todos onde eu passasse. Além do que também, se eu fosse um desses homens, eu melhor poderia servir a Deus e também daria amparo aos pobres, para que eles também tivessem uma vida digna e decente. Eu tenho certeza que com o meu exemplo poderia até mesmo levar outros homens ricos a agirem exatamente como eu. E juntos eu tenho certeza de que acabaríamos com a miséria e com a fome em todo esse mundo. E pensando assim, ele viu a caravana se afastar. Naquele dia, aquele homem decidiu então que iria enriquecer. Na sua mente, ele elaborou um plano aparentemente perfeito. Se trabalhasse de forma incansável e mais horas por dia, se melhorasse a qualidade dos seus cântaros, ele poderia acumular muitos e muitos deles e expô-los na feira da cidade no próximo verão. Logo então, aquele homem colocou o seu plano em ação, trabalhando dias e noites sem parar. Ele não perdia tempo. Quando os mais necessitados o procuravam, ele, sem ao menos erguer os olhos da tarefa, apenas dizia: esperem, eu estou trabalhando para enriquecer e beneficiarei a todos vocês. Por favor, voltem no verão. Aquele homem deixou de comparecer ao templo para orar. Dedicava aquelas horas que iria na igreja a modelar cântaros
enquanto apenas sonhava com a riqueza. O tempo passou e finalmente veio o verão. O oleiro carregou sobre mulas os muitos e muitos cântaros que venderia na feira da capital a peso de ouro. Então, seguindo pela estrada, já sentindo as moedas tilintarem em seus bolsos, aquele homem foi surpreendido por homens armados que lhe levaram as mulas e também os cântaros, desaparecendo na poeira da estrada. Ele ficou sozinho, a pé, sem saber ao menos o que fazer, a não ser se lamentar. Como eu sou infeliz! Malditos ladrões! Roubaram-me tudo. Tiraram de mim toda a possibilidade de bem servir ao meu Deus. Nisso aquele homem ouviu a voz de Deus que falou ao seu coração: Não chores, filho. Os bens que perdeste apenas serviriam para a tua ambição e a tua vaidade. Você deveria estar chorando agora pela fortuna que perdestes há muito e muito mais tempo. E ante ao espanto daquele oleiro, Deus então completou os dizeres: Eu bati em sua porta por diversas vezes, faminto, e me negaste o pão. Para a prática do verdadeiro bem, não há necessidade de aguardarmos por grandes fortunas. Se cada um de nós apenas nos preocupássemos em auxiliar alguém, muitas e muitas dores seriam diminuídas em todos os lugares deste mundo. Talvez apenas por mandar esta mensagem para alguém, você já estaria contribuindo e muito para a vida de uma outra pessoa.